Em 1127 d.C., um cavaleiro cruzado foi enterrado na Inglaterra com um misterioso objeto vermelho em seu túmulo. No presente, enquanto um novo sistema de trânsito subterrâneo está sendo construído, um cemitério subterrâneo com os túmulos de muitos cavaleiros cruzados é descoberto. Parte do cemitério está até submersa na água. Os especialistas acreditam que esses são os cavaleiros que atacaram o Egito em seu caminho de volta para a Inglaterra. O Dr. Henry Jacal chega ao local e assume o controle da operação. Acontece que essa descoberta arqueológica guarda o segredo que ele há muito tempo queria revelar: o segredo da princesa Amone. A princesa Amone era filha do faraó do Antigo Egito. Ela era linda, feroz e implacável. Ela deveria herdar o reino de seu pai e ser adorada como uma divindade. Mas antes que isso acontecesse, o faraó teve um filho, o que levou a uma mudança na linha de sucessão. Amone se sentiu traída e, em vingança por sua família, fez um pacto com Sete, a deusa da morte. Sete lhe daria o poder de matar sua família e se vingar e, em troca, ela ajudaria Sete a livrar o mundo no corpo de um homem mortal, e juntos, eles se vingariam do mundo. Traduzido com a versão gratuita do tradutor, DeepL.com. No entanto, antes que Amone pudesse cumprir sua parte do pacto, ela foi capturada por sacerdotes egípcios e mumificada viva por seus pecados. O sacerdote a enterrou em um lugar distante do Egito. No Iraque atual, o sargento Nick Morton e o cabo Chris Veal, do Exército dos Estados Unidos, estão prestes a explorar o possível local onde Amone está enterrada, pois o Dr. Henry os está pagando por essa tarefa. A missão não é oficial e o local está cheio de soldados insurgentes, o que deixa Chris hesitante, mas Nick o força a ir junto. Os dois se encontram sob fogo pesado e não têm escolha a não ser chamar um ataque aéreo para dispersar os insurgentes. O ataque aéreo revela a tumba de Amone e Nick quase cai nela. Mais tarde, o superior de Nick e Chris, o coronel Greenway, chega ao local do ataque aéreo e especula que Nick e Chris estão usando seus privilégios militares para conduzir negócios particulares e roubar antiguidades para vender no mercado negro. Nesse momento, Jenny, uma arqueóloga contratada pelo exército, chega e dá um tapa em Nick. Ela diz que dormiu com Nick algumas noites atrás em Bagdá e que Nick roubou um mapa dela. Ela percebe o buraco no chão e fica chocada porque a tumba parece egípcia, o que não faz sentido, já que eles estão em solo persa. Traduzido com a versão gratuita do tradutor, DeepL.com. Ele diz a Greenway que seu trabalho é proteger artefatos valiosos que podem valer bilhões, então ele entra no buraco. Nick, Chris e Jenny entram na tumba. Nick percebe que há mercúrio caindo do teto da câmara. Jenny explica que os egípcios acreditavam que ele mantinha os espíritos malignos afastados. Eles seguem um sistema de canais de mercúrio e chegam a uma câmara secundária, onde Jenny faz observações enquanto Chris rouba secretamente as joias dos esqueletos. Jenny percebe que as estátuas de guarda estão voltadas para a piscina de mercúrio, não muito longe dela, e que não foram feitos preparativos para ajudar na passagem de alguém para a vida após a morte. Ele conclui que não se trata de uma tumba, mas sim de uma prisão. Ele diz que as correntes que levam ao tanque de mercúrio não foram feitas para puxar alguém para fora, mas para mantê-lo preso. Nesse momento, Greenway avisa por rádio aos três que eles precisam sair, pois rebeldes foram vistos vindo para cá. Chris e Jenny discutem, mas Nick descobre o sistema de roldanas que mantém o objeto no lugar, atira nele e um sarcófago sai. De repente, começam a aparecer aranhas por toda a caverna e uma delas morde Chris, que fica frustrado e começa a atirar na aranha. Nick diz a ele para ficar calmo, pois essas aranhas não são venenosas. Em seguida, Nick olha para o sarcófago e, de repente, tem uma visão em que Amone aparece para vê-lo. Ela lhe diz que ele era o único que estava na caverna. Ele é trazido de volta à realidade por Jenny, que lhe diz que eles devem levar esse túmulo com eles. Nick fica abalado, mas transmite a mensagem a Greenway, que chama um helicóptero para esse fim. Quando o sarcófago é erguido no ar, Nick percebe que os corvos estão circulando e o seguem aonde quer que ele vá. Mais tarde, Nick, Chris, Jenny e Greenway chegam a uma pista de pouso no momento em que uma tempestade de areia está se formando. Eles carregam o sarcófago em um avião e embarcam nele para voltar para casa. A condição de Chris está se deteriorando, mas ninguém parece notar. Jenny lê as inscrições no sarcófago que contam a história de Amone. Enquanto ela as lê, Nick tem uma visão na qual ele pode ver a história. Só que na história ele é o homem que Amone está usando para trazer o conjunto ao mundo. Então, Chris se levanta de repente e tenta abrir o sarcófago com uma faca. Greenway o impede, mas ele o esfaqueia. Ele então tenta esfaquear Nick e os outros e Nick não tem escolha a não ser atirar nele. Nesse momento, milhares de corvos surgem do nada e atacam o avião, quebrando as janelas e destruindo os motores. O avião começa a cair sobre a Inglaterra e, durante o pandemônio,
Nick consegue colocar um paraquedas em Jenny e empurrá-la para um lugar seguro. Ela cai e morre junto com todos os outros soldados que estavam no avião. Mais tarde, Jenny, traumatizada, é solicitada a identificar os corpos de todas as vítimas do acidente de avião. Enquanto isso, no necrotério, Nick milagrosamente volta à vida dentro de um saco para cadáveres. Jenny chega com os médicos e fica chocada ao ver Nick vivo. 2 policiais chegam ao local do acidente e um deles encontra o sarcófago. Intrigado, ele o abre e vê uma múmia de Amone dentro dele. Ele chama seu parceiro, mas nesse momento a múmia ganha vida e o ataca. Ela suga sua vida e, ao fazer isso, sua forma física melhora. Ele faz o mesmo com o outro agente e descobre que, quando ele suga a vida de um ser humano, seu corpo se torna escravo de seus comandos. Nick e Jenny chegam a um bar e tentam descobrir como Nick pode ter sobrevivido ao acidente de avião, mas nenhum deles consegue explicar. Jenny propõe uma teoria, explicando que uma princesa egípcia foi propositalmente apagada dos livros de história e acha que Amone era essa princesa. Ela revela que Amone usou um punhal especial para tentar trazer Sete ao mundo, com uma joia no cabo, o punhal de Sete. Os arqueólogos acreditam que a joia foi separada do punhal e posteriormente roubada pelos cruzados, que a enterraram com um de seus cavaleiros. Ele sabe que algumas novas tumbas dos cruzados foram descobertas recentemente e acredita que a joia será encontrada lá. Enquanto Jenny explica tudo isso, Nick continua vendo Chris em todos os lugares. Ele vai ao banheiro e vê Chris no espelho. Nick acha que enlouqueceu, mas Chris lhe diz que ambos foram amaldiçoados por Amane e que, se Nick não fizer exatamente o que ela planejou para ele, as coisas ficarão piores para os dois. Nick sai para um beco e lá Amane chega. Milhares de ratos a seguem e atacam Nick, mas acontece que se trata de uma visão que Nick está tendo e que, na verdade, ele está no meio de uma rua movimentada. Ele diz que precisa ir ver o sarcófago, pois, ao ver o esqueleto de Amane, ele pode se convencer de que tudo aquilo é coisa da sua cabeça. Nesse meio tempo, Amane sugou a vida de vários outros homens e recuperou consideravelmente sua forma física. Jenny e Nick chegam ao local do acidente e Jenny se dirige ao sarcófago, mas Nick é atraído para uma igreja próxima. Ele tem uma visão de Amone e, quando volta à realidade, se encontra dentro da igreja. Os escravos de Amone o capturam e ela chega para realizar o ritual de dar à luz o mundo. Ela quebra a estátua para revelar a adaga de Sete, mas quando está prestes a esfaquear Nick, percebe que a joia não está no punho. Jenny chega à igreja e Amane a persegue. Nick luta contra as múmias, salva Jenny e os dois fogem. Enquanto dirigem, Jenny teoriza que Amane está na cabeça de Nick porque ele parece estar sempre indo parar onde ela está. Nick discorda, mas de repente percebe que voltou para a igreja sem perceber, provando que Amone está realmente em sua cabeça. Nick e Jenny voltam a dirigir, mas as múmias de Amone o seguem e o veículo bate. Amone chega e subjuga Nick, mas quando ele está prestes a matar Jenny, um grupo de homens com armas especializadas chega e a salva. Os homens nocauteiam Nick. Nick então acorda em um local desconhecido, onde conhece o Dr. Henry Jacal. Descobre-se que ele é o chefe da Prodigium, uma sociedade secreta responsável por neutralizar ameaças sobrenaturais. O próprio Dr. Henry está infectado com uma doença maligna que ele neutraliza regularmente com um soro especial. É então revelado que Jenny tem trabalhado para a Prodigium durante todo esse tempo. Henry mostra a Nick que eles capturaram Amane e estão se preparando para encher suas veias com mercúrio líquido. O mercúrio a congelará e a matará. Amone fala com Nick e lhe diz que, quando o conjunto o possuir, ela se tornará imortal e terá poder sobre a vida e a morte. Ela será sua rainha e, juntos, eles governarão o mundo. Mais tarde, os homens de Henry descobrem a joia da adaga. Enquanto isso, Amone diz a Jenny que a adaga, a joia e Nick, seu escolhido, estarão todos nessa estrutura e pergunta por que ela acredita nisso. Jenny percebe que Henry quer permitir que Sete possua Nick, para que Sete assuma a forma humana e possa matá-lo. Ela confronta Henry sobre isso. E ele afirma que Nick está morto de qualquer forma porque está amaldiçoado. Nick fica indignado e leva o soro de Henry embora, até que ele concorda com um plano diferente, que, no entanto, o leva a se transformar em sua forma maligna, o Sr. Hyde. Enquanto isso, Amone possui um técnico e o usa para se libertar. Depois de um pouco de luta, Nick consegue se defender do Sr. Hyde e injetar o soro nele. Jenny chega e diz que eles devem ir à tumba dos Cavaleiros Cruzados e destruir a joia. Quando a joia desaparecer, o ritual não poderá mais ser realizado e a maldição terminará. Os dois estão a caminho da tumba quando Amone invoca todos os seus poderes e causa uma enorme tempestade de areia em Londres. Nick e Jenny se separam e Chris aparece,
dizendo a Nick para segui-lo porque ele sabe onde está a pedra. Acontece que Chris estava mentindo e só estava tentando entregar Nick e Jenny a Amone. Enquanto isso, Amone usa seus poderes para escravizar os cadáveres dos Cavaleiros Cruzados, que ajudam a entregar a joia a ela. No metrô de Londres, as múmias de Amone atacam Jenny, mas Nick chega a tempo de salvá-la. No entanto, uma múmia os empurra contra uma parede que os leva para a parte subaquática do cemitério. Nick novamente salva Jenny da múmia, mas Amone aparece atrás deles e arrasta Jenny para a água. Nick o segue, mas não consegue prender a respiração por tempo suficiente. Ele volta à superfície e desce para encontrar o corpo de Jenny suspenso à distância. Ele consegue passar por eles e trazer o corpo de Jenny para a superfície, mas é tarde demais, ela já está morta. Amone aparece e o consola. Ela diz a ele para esquecer Jenny e ceder ao seu amor. Mas quando ele continua a olhar para ela, ela fica irritada. Ela o castiga por isso, mas, durante a briga, ele consegue roubar sua adaga. Ele está prestes a destruir a pedra, mas Amone o lembra de que, se permitir que o conjunto a possua, ele terá poder sobre a vida e a morte. Nick percebe que essa é a única chance de salvar Jenny e se apunhala. Seth toma posse do corpo de Nick e declara seu amor por Amone. Nick não tem escolha. No entanto, a visão do corpo de Jenny traz Nick de volta ao controle. Nick usa o poder de Seth para extrair a vida de Amone e devolvê-la a Jenny. Jenny volta à vida e imediatamente procura por Nick. Ela o encontra escondido em uma sombra e se aproxima dele, mas ele diz para ela se afastar porque não sabe mais o que ela é e não quer machucá-la. Ele lhe diz que a ama e que gostaria que eles tivessem mais tempo e sai antes que Henry e seus homens cheguem. Mais tarde, Henry e Jenny conversam sobre onde Nick pode estar e Henry diz que agora ele é um monstro, mas a parte dele que ainda é humana viajará pelo mundo em busca de sua cura. No Egito, Nick se prepara para atravessar o deserto em direção às pirâmides com Chris, que ele trouxe de volta à vida. Os dois atravessam o deserto em uma enorme tempestade de areia que segue Nick por causa de seus poderes. Sua busca pela cura começou.